Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, iniciando essa semana juntos, nesse domingo, meditando na palavra de Deus e orando por nossas famílias. Sim, nós seguimos lendo a biografia do rei Davi e é verdadeiramente uma alegria para mim e para Rafa a cada manhã compartilharmos uma porção das escrituras sagradas e orarmos pela sua vida e pela sua família. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 27, é um capítulo super curto, te convidamos a acompanhar até a leitura completa conosco e ao final dessa leitura nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos apresentar a Deus essa nova semana que estamos iniciando hoje. Aqui nos Estados Unidos é uma semana especial em que eu, a Rafa e as crianças estaremos de férias por ocasião do feriado chamado Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. Sim, né? Então aqui para as escolas, igual eu trabalho numa escola para as crianças, a gente fica a semana inteira sem ter aula para ter como se fosse um tempo de descanso e também para celebrar a Deus, ser grato por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Então é muito bonito. Muitas vezes no Brasil agora algumas pessoas estão fazendo, né, na quinta-feira, que será o dia de Thanksgiving, as pessoas fazem uma celebração, uma refeição especial, e nós também estaremos fazendo, né, meu amor, com alguns amigos. Nós reuniremos alguns brasileiros que estão aqui em Austin e nós vamos celebrar a Deus também e agradecer por tudo que Ele tem feito. Então vamos orar iniciando essa live hoje, pedindo que o Senhor fale conosco através dessa leitura e que aplique em nossos corações a palavra dele, em nome de Jesus. Assim seja. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra que recebemos sempre com gratidão e com fé. Pedimos ao Teu Espírito Santo que a aplique em nossas mentes e corações, nos dê clareza, entendimento. Abre os nossos olhos, Pai, para vermos as maravilhas da Tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, então, 1 Samuel 27, a história de Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi e suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu a Davi Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra, que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jarameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo que será meu servo para sempre. Algo que nos chama a atenção nesse texto é que depois de várias semanas e meses sendo perseguido por Saul e seu exército com os melhores soldados de Israel, Davi decide fugir para essa região dos filisteus, onde ele vai se encontrar com Aquis, o líder daquele povo. E por que Saul realmente, assim como Davi imaginou que aconteceria, Saul para de perseguir Davi? Porque por mais que Davi fosse um israelita, fosse um descendente, né, de Abraão, Isaac e Jacó, Davi conseguia se relacionar com esses outros povos, ele conseguia se estabelecer e ter a bênção de Deus sobre ele onde quer que fosse que ele estivesse, ao passo em que Saul não queria entrar em conflito
com esse povo filisteu. Saul sabia que se ele fosse essa região dos filisteus, ali ele encontraria guerra e ele teria que lutar não apenas contra Davi, perseguir Davi, mas também estar em conflito com outros povos. Então isso continua nos lembrando que quando os caminhos de um homem agradam o Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Davi então desfruta um período de descanso, de refrigério, sem ter Saul o perseguindo, quando ele se estabelece por um período nessa região dos filisteus, e ali ele vai receber uma cidade chamada Ziclag. Depois a gente vai ler um pouco mais à frente da história sobre essa cidade chamada Ziclag, e como Davi e seus soldados, com as suas respectivas famílias, se estabeleceram nessa região. Nós queremos no mesmo para as nossas vidas, que o Senhor tem para nós um tempo de refrigério, de descanso, sabedoria nas nossas decisões, estratégias para nós avançarmos para onde temos que avançar, para recebermos do Senhor novos relacionamentos como presente e também estarmos assim protegidos do inimigo que tenta contra as nossas vidas, tenta contra os propósitos de Deus para as nossas famílias. Sim, e talvez Saul também estava pensando que seria mais difícil de Davi se tornar rei de Israel. Ele está em outro território, mas os planos e as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E nós vamos ver ao longo dessa história que Davi, mesmo estando nesse território filisteu, depois ele vai vir a ser o rei de Israel, ele vai cumprir os propósitos que Deus tinha e já tinha falado há muito tempo atrás para ele. Então, que a gente sempre possa ter esperança, independente da situação que nós estamos no momento, se Deus tem planos e propósitos para a nossa vida, se nós estamos buscando direção. Davi sempre, ao longo das guerras, das batalhas, sempre mostra ele consultando ao Senhor. Se nós estamos consultando, nós sabemos que é apenas um tempo para que Deus revele o próximo passo, apenas um tempo para que Deus traga a realização dos planos e propósitos que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém. Queremos orar então com você. Vamos juntos apresentar a Deus nossos pedidos de oração, suas necessidades, seja o que for que está te incomodando, pesando sobre os seus ombros agora. Rafa vai estar nos conduzindo nessa oração. Apresente agora os nomes que vêm à sua mente, seus familiares, amigos, motivos de oração. E nós vamos concordar em oração para que a vontade do Senhor, Deus, se cumpra em nossas vidas. Sim, Pai, muito obrigada. Nós estamos aqui reunidos, Pai, com tantas pessoas, famílias aqui representadas, para declarar, Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro que se compara a Ti. Nós colocamos, Pai, os nossos corações, todo o nosso ser, porque o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece, Pai. Sabe, Pai, quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, o Senhor conhece o nosso coração. Então, que cada um de nós, Pai, possamos abrir realmente o nosso coração e entregar a Ti, Pai, todas as nossas situações, nossas causas, tristezas, ansiedades, Pai, e até mesmo nossa gratidão e alegria, como essa semana é uma semana que nós celebramos, Pai, os feitos do Senhor na nossa vida, que nós possamos abrir o nosso coração, Pai, e nós pedimos que o Senhor venha sondando e tirando tudo aquilo, Pai, que precisa ser renovado, transformado. Sim, Pai, e trazendo em nós, Pai, a alegria da Tua presença, trazendo em nós a esperança que há em Ti, trazendo em nós, Pai, a certeza de que os planos do Senhor, Pai, sempre se realizarão nas nossas vidas, e nós queremos colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que têm netos, cada um, Pai, pedindo que o Senhor venha, que a Tua bondade e fidelidade, Pai, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles chamados nosso, Pai. Abençoa toda essa semana que nós consagramos a Ti. Abençoa, Pai, aqueles que estão aqui nos Estados Unidos e talvez vão ter uma semana mais tranquila, de descanso. Abençoa no Brasil, Pai, todos aqueles que estarão em seus trabalhos ou em seus lares, cuidando das suas famílias. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua proteção. Protege-nos, Pai, guarda-nos, livra-nos de todos os males. Livra-nos, Pai, de homens maus, de mulheres imorais, de todo perigo, Pai, que possa vir contra nós e a nossa casa, a nossa família. Nós pedimos a proteção do Senhor. Abençoa os casamentos. Abençoa aqueles, Pai, que precisam de um milagre no dia de hoje. Nós oramos em concordância, Pai, sim, Pai, declarando o milagre e a Tua presença. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nessa semana também estamos planejando concluir a leitura de 1 Samuel. Sim. Nas escrituras originais havia apenas um livro, na verdade, foi
nomeado, né, pelo profeta Samuel, mas ele era um livro que, por ser muito longo, foi dividido em 2 rolos. E na nossa Bíblia hoje nós temos esse livro chamado 1 Samuel e outro livro chamado 2 Samuel, que vai focar mais na liderança de Davi como rei de Israel até transicionar para o seu filho Salomão. Mas estamos planejando nessa semana concluirmos a leitura de 1 Samuel e te convidamos a acompanhar conosco essa biografia de Davi, com a qual aprendemos tanto, e também te agradecemos por compartilhar com alguém de quem você se lembra agora, um familiar, um amigo, para quem você pode enviar esse link para essa pessoa também orar conosco e ser abençoada através da palavra de Deus. Tenha uma Amém. semana muito abençoada, uma semana de ação de graças especialmente, e nós nos vemos amanhã. Um abração.